essa é a Natália, Gabriela e o Ilan, e nós somos os desenvolvedores do projeto. Bom, eu vou começar mostrando um pouquinho do problema que foi apresentado. O Santander tinha 2 desafios propostos. O primeiro era mapear os CNPJs e entender o ciclo de vida de cada empresa, por meio da sua maturidade, crescimento ou declínio. Já o segundo desafio era entender a complexidade das relações financeiras entre elas, ver quais relações e quais parcerias existem para assim poder oferecer os melhores produtos. Então, nós abraçamos esses 2 desafios e criamos o PJ Track, uma plataforma que mostra uma visão 360 de cada empresa, conta com um chat com inteligência artificial e transcrição de áudio, conta também com um dashboard com análises avançadas de riscos e, por fim, uma cadeia de CNPJs com uma visão interativa de todo o ecossistema financeiro do Santander. Então, bora ver um pouquinho do PJ Track em ação? Aqui nós temos a nossa plataforma de login. Atualmente nós temos somente um usuário cadastrado, que é um usuário de teste, para mostrar para vocês como a plataforma funciona. Então, a gente adiciona aqui um CNPJ. O que o nosso código faz? Ele vai até a API da Receita Federal, busca por esse CNPJ, valida se ele é existente e retorna para a gente todos os dados referentes àquele documento. Então, vocês podem ver aqui no lado esquerdo que nós temos os dados das empresas, que são esses dados que foram retornados para nós. Além do mais, nós colocamos aqui do lado direito os dados financeiros, que vão ser os dados que virão das bases internas do Santander. Aqui em cima nós temos o patrimônio líquido, que foi um dado que capturamos da B3, além das reclamações e reputações da empresa no Reclame Aqui. Aqui embaixo nós temos o nosso dashboard interativo, com todo um resumo e uma análise daquela empresa. Então nós temos a receita anual e a previsão dos próximos anos, o cálculo do risco de crédito, a sua maturidade e também o ciclo de vida que aquela empresa se encontra, ou seja, todo o primeiro desafio que foi proposto. Aqui no canto inferior direito nós temos o nosso chatbot. Vamos testá-lo? Nosso chat conta com um símbolo aqui de acessibilidade. Olá, como posso te ajudar hoje? Portanto, vamos fazer uma pergunta a ele sobre a empresa TOTS. Então, qual o faturamento da TOTS? Ele vai nos retornar um breve resumo com o faturamento e uma explicação de quais produtos são recomendados, para assim poder ajudar o analista na hora de fazer a sua avaliação sobre a empresa. Também vamos fazer um teste com outras 2 empresas, para vocês verem a diferença do dashboard de acordo com o histórico da empresa, o seu ciclo de vida e assim sucessivamente. Um detalhe que temos aqui é que, dentro desse dashboard, vocês vão notar que a maturidade da empresa está um pouco mais baixa. Por quê? Ela é uma empresa que tem um certo estágio de vida diferente, ela é uma empresa atual. Então, se a gente perguntar para o nosso chat, por exemplo, como foi calculado o ciclo de vida da Circular, que é a empresa que acabamos de consultar na base da Receita Federal, ele vai mostrar um pouquinho de como o nosso cálculo é feito. Todos os nossos cálculos estatísticos atualmente estão dentro das bases em que o chat aprende, para assim conseguir dar uma acessibilidade maior ao profissional que está utilizando do mesmo. Portanto, vamos adicionar um último CNPJ que tem uma avaliação diferente. Essa é a nossa segunda API. Atualmente, nosso código, além da Receita Federal, ele também vai até a certidões APF do TCU, ou seja, valida se as empresas são suspeitas ou não. Caso uma empresa suspeita seja procurada, ele vai retornar um breve aviso sobre o porquê ela foi suspeita, qual o prazo em que ela ficará no mercado sem essa possibilidade de fazer as suas transações. Aqui vocês podem ver que ele gerou um alerta do risco que foi detectado desta API do Tribunal de Contas da União. E o plano segue o mesmo, dados da empresa, dados financeiros, patrimônio e reclamações. E aqui embaixo vocês podem ver que o nosso dashboard é totalmente diferente, com uma maturidade muito baixa, um risco de crédito altíssimo, contando com todos os cálculos, visto que essa empresa é uma empresa suspeita. Então, vamos perguntar ao nosso chat qual a EBITDA da empresa C2P, que é a empresa que nós acabamos de pesquisar. Então, ele vai trazer um pouquinho do que é a EBITDA, uma métrica financeira que representa o lucro antes dos juros, assim podendo assessorar mais uma vez o nosso usuário. Bom, esse é o nosso primeiro desafio, nós englobamos todos os problemas que foram nos apresentados. Já no segundo desafio, nós criamos uma cadeia de CNPJs. Então, aqui tem todos os CNPJs da base que foi nos fornecida. Aqui você pode passear,
ver toda a conexão, as redes que foram criadas, além de buscar por CNPJs específicos na nossa base. Então, ele mostra todas as relações e transações financeiras que aconteceram. Além disso, você pode filtrar por setor, sendo um setor, por exemplo, de televisão aberta. Ele vai retornar todos os CNPJs que tem por KNAI esta classificação. Nós também podemos filtrar por ano e mês de referência daquela transação. Além disso, nós conseguimos filtrar pelo limite de conexões, ou seja, o top 1, 2 e 3 de conexões que foram feitas. Então, aqui, filtrando pelo top 1, vocês podem ver que nós restringimos um pouco as buscas, mas ainda consta com muitos CNPJs para fazermos a análise. Além disso, nós também conseguimos filtrar pelo valor de transação, um valor mínimo e um valor máximo. Bom, agora vamos para o plus da nossa cadeia de valores. Aqui, você não precisa buscar por um CNPJ específico, mas você pode clicar em uma das bolinhas fornecidas para ver uma análise deste CNPJ. Então, aqui embaixo, nós colocamos esse CNPJ de exemplo e acontece o mesmo processo. Ele utiliza da mesma API para casos suspeitos, retornando se essa empresa tem alguma suspeita, algum risco detectado. Além disso, nós criamos um simulador de risco em cadeia. Ou seja, ele vai mostrar todos os outros documentos que podem sofrer alguma perda caso esse CNPJ tenha algum problema. E por fim, nós temos as atividades suspeitas. Nós identificamos 3 tipos de movimentações suspeitas, sendo elas a pulverização, a concentração de recebimentos e as transações circulares. A pulverização é quando um CNPJ realiza múltiplos pagamentos de valores similares em um curto período. Além disso, a concentração de recebíveis é ao contrário, é quem recebeu a maior quantidade de transações suspeitas, podendo separar os casos que foram enviados e foram recebidos. Além disso, nós temos as transações circulares, que são atividades suspeitas em que um CNPJ transfere um dinheiro e no mesmo dia ele recebe esse valor, essa quantia de volta. Ou seja, uma análise mais profunda sobre os riscos, as atividades suspeitas que podem vir a ocorrer dentro do ramo de transações financeiras de um banco. E essa é toda a nossa plataforma. Lembrando que ela está funcionando 100%. Agora, dentro do nosso roadmap, nós temos toda a integração com o sistema do Santander, as suas autenticações e o banco de dados deles, além de a possibilidade de adquirir novas APIs com muito mais fontes de informação. E, por fim, configurar os alertas em tempo real para que os usuários sejam avisados em tempo real sobre as transações suspeitas ou casos suspeitos que estejam acontecendo. Nós do Grupo Solving agradecemos, lembrando que aqui a gente tem um QR Code com o link do nosso projeto. Fiquem à vontade para nos visitar. Muito obrigada!